Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um fim de semana muito bacana, abençoado. Não esqueçam de estar se cuidando e não esqueçam também de levar todas as atividades para que eu e a professora Isabelle possamos estar corrigindo-as e vocês ganhando a presença. Não esqueçam que a gente só consegue dar presença para vocês baseado no retorno das atividades que vocês estão fazendo, ok? Ainda temos alguns amigos que ainda não levaram, então não esqueçam de estar levando as atividades para a gente corrigir, ok? Então, na aula passada de geografia, vocês viram, vocês aprenderam sobre o espaço terrestre. Então, vocês aprenderam sobre o manto, o núcleo, sobre a crosta terrestre. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre espaço, só que o espaço em relação a lugares que nós queremos ir. Porque quando nós queremos ir de um lugar para outro, nós temos que ter pelo menos 2 pontos de partida. Nós temos que pensar na chegada, né, para onde nós queremos ir, e na nossa partida. Então a gente tem que pensar de onde a gente vai sair e para onde nós iremos. Nós temos que pensar se nós vamos para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Então, quando a gente fala em orientação espacial, nós estamos falando exatamente nisso, em lugares que nós devemos ir, nos caminhos que nós devemos seguir. Nós temos alguns tipos de orientações espaciais. Uma mais comum, né, e muito antiga é a orientação pelo Sol. A tia Mariana tem até um desenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a orientação pelo Sol. Então, vamos imaginar um dia de sol lindo, como a gente vê, né? E vamos imaginar a gente virando para o Sol, como está o boneco aqui, como está este menininho aqui. Ele está virado para o Sol está bem aqui. Então, se a gente virar para o Sol, na nossa frente, a gente vai dizer que é o norte. Atrás de nós vamos dizer que é o sul. À nossa direita, nós vamos dizer que é o leste, e à nossa esquerda, nós vamos dizer que é o oeste. Então, sempre que a gente abrir os braços em direção ao sol, a gente virar para o sol, ficar de frente para o sol, então a gente sabe que no lado leste, que é onde está o nosso lado direito, nós vamos ter o nascente do sol. Tem até o solzinho nascendo aqui, ó. E o outro lado, que é o oeste, nós teremos o poente, que é onde o sol se põe no final do dia. E também, em relação ao norte, sul, leste, oeste, nós também podemos usar, e no livrinho de vocês, na página 27, vocês também têm o desenho, eu aumentei o desenho aqui um pouquinho, nós temos esse desenho aqui. Isso aqui se chama a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, nós temos todos essas orientações que a tia Mariana falou agora. Nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. E nós temos esses são os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Nós temos também aqui nessa Rosa dos Ventos os pontos colaterais. Nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos colaterais são esses que estão no meio entre os pontos cardeais. Nós temos o noroeste, o nordeste, o sudeste e o sudoeste. Ok? Lá na página 27 do livro de vocês têm uma Rosa dos Ventos para vocês estarem pesquisando com mais atenção na hora de vocês fazerem as atividades. Então, como eu falei, nós temos alguns tipos de orientação espacial. A mais comum e mais antiga é a orientação pelo Sol. Nós também temos a orientação pelas estrelas. Funciona da mesma forma. Olha aqui, ó, vou botar aqui mais pertinho. Aqui é como se fosse uma constelação. Então, pelas estrelas, você vai fazer o contrário do Sol. Quando a gente vai se orientar pelo Sol, nós viramos de frente para o Sol. Nós olhamos para o Sol para poder
nos orientarmos. Com as estrelas é diferente. Você vai olhar para a constelação e você vai virar de costas para as estrelas, de costas para a constelação. Então, você vai olhar de costas para ela e você vai ver, na sua frente vai estar o norte, atrás de você vai estar o sul, lado direito leste, lado esquerdo oeste. A única diferença da orientação pelo Sol e pelas estrelas é que pelo Sol você vira de frente para ele. A gente tem que estar olhando para o Sol. E a orientação pelas estrelas, nós vamos virar de costas para ela, ok? Nós temos também uma outra orientação, que é a orientação pela bússola. A bússola é um instrumento que tem um ímã aqui no meio, e esse ímã ele vai estar sempre apontando para o lado norte. Então fica mais fácil a gente se orientar pelos os outros lados. Então o ímã vai estar sempre virado para o ladinho norte, ok? Então é um instrumento com um ímã no meio, e esse ímã vai estar sempre virado para o lado norte. A bússola, ela geralmente é usada mais nas navegações com os navios e nas aviações, que são os aviões. Elas são mais usadas, e também alguns escoteiros, né? Alguns soldados, quando vão em missões pelas florestas, então eles usam muito as bússolas mesmo. Mas a gente vê, é mais comum nos navios, nas navegações e nos aviões, ok? Nós temos também os mapas e as plantas baixas. Nós temos aqui o mapa e temos aqui a planta baixa. Essas orientações são para conseguirmos observar de uma forma mais plana algum espaço geográfico do nosso planeta. Aqui no caso é uma planta baixa, deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem, é uma planta baixa de uma casa. Então, nós temos aqui os cômodos. Então, para a gente se orientar, para localizar todos os cômodos dessa casa. E o mapa é uma orientação plana de algum lugar do nosso planeta. Então, existem vários tipos de mapa. Aqui eu peguei um exemplo de um pedaço de um mapa. Aí vocês têm o nome das ruas, né, em que ruas nós devemos ir e seguir. Essa também é uma orientação, a planta baixa e o mapa. Para terminar, nós temos também o famoso GPS. Esse aqui é o GPS. Gente, tem muita gente que tem o GPS em casa. Para quem não sabe, GPS significa Sistema Posicional Global, GPS, porque ele funciona através de satélite. Então, através de um GPS, nós conseguimos uma orientação precisa de qualquer lugar do planeta. A gente tem nos carros, né? A gente vê muito aí Uber, o 99, né? Que eles fazem muito uso do GPS. Muitos motoristas se orientam exatamente pelo GPS, porque eles dão uma orientação precisa de qualquer lugar que nós queremos, ok? Então, vocês vão fazer as atividades do livro de vocês, façam com bastante atenção, não esqueçam que a leitura dos textos do livro é muito importante, façam com atenção, com calma, e não esqueçam que nós estamos aqui para tirar dúvidas de vocês também, ok? Então, tendo dúvidas, é só colocar lá para a tia Mariana ou para a tia Isabelle para a gente estar orientando vocês, ok? Beijos, fiquem com Deus.